Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudades Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça pergunta, assim que possível eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda eu a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Você constrói o personagem de dentro para fora. No emocional dele... Não, de dentro para fora é o emocional. Mas você traz de fora para dentro os trejeitos. Aquilo que você viu que pode acontecer. E grandes gags que saíram aí de personagens fantásticos, as pessoas pegaram de alguém na rua. Entendi. Ou de um amigo, ou de um vizinho, enfim. Né? Então, eu acho que essa observação, a gente trabalha muito com observação, né? Não só o que é trazido no texto, mas você também acaba desenvolvendo um pouco aquilo que foi dado pelo autor. E o autor acaba comprando essa ideia que você botou. Que já aconteceu comigo e já aconteceu com diversas pessoas. É muito interessante isso. Aí fica um casamento, é um comum acordo ali, que aí você já desenvolve até diferente. Uma coisa que você talvez não alcançado, você alcançou através do ator. Mário, e esse processo de construção é o mesmo para o cinema, para o teatro, para a televisão? Olha, eu acredito que sim, porque a construção de um personagem, esse perfil psicológico dele, você tem tanto no teatro como na televisão, como outra coisa qualquer. A forma, talvez, de você montá-lo é que possa diferir um pouco. Né? Porque o cinema, você trabalha sem sequência. Você pode fazer o final do filme, você pode fazer o meio do filme, depois fazer o início do filme, ou vice-versa. Então, você vai e volta, a tua cabeça dá volta. Quando você tem um trabalho que é contínuo, e que você vai crescendo junto com ele, que é o caso da novela, você vai, a cada momento, tendo informações novas, e você vai crescendo, e você vai modificando, e você vai se readaptando. Né? O caso do teatro, você tem a repetição. Você já construiu o seu perfil psicológico, você já tem o teu personagem na mão, mas às vezes tem uma coisa que você não está agradando, que você não está te agradando, você quer mudar alguma coisa. E às vezes no meio da peça, de uma temporada, você encontra a saída para aquilo que você queria. Você se readapta e faz. Entendeu? Isso no teatro acontece muito, porque você acha que está pronto, não, você está com um esboço, você entra. Você vai começando a descobrir coisas porque ele se repete. E se repete com o quê? Com o feedback que o público te dá. A piada aqui não funciona sempre. Teve um dia que você joga aquela piada certinha. Não funcionou. Eu falei, opa, vou ter que tirar essa piada, não está funcionando mais. Não. Foi você que fez errado ou o público não recebeu bem? Ou não entendeu? E você vive isso o dia inteiro, porque o teatro é um feedback direto. Você estimula e é estimulado ao mesmo tempo. Rapidamente. Então, eu acho que aí você tem que ter essa possibilidade de mudança, de transformação. Você falando nisso, me ocorreu assim, por exemplo, você construiu o personagem, você vai fazer a novela inteira. Escravizaura, que te levou para o mundo inteiro. Aliás, você já sentiu isso, de estar em algum lugar do mundo e te reconhecerem por Escravizaura? Eu viajei para Cuba e para Portugal em função de Escravizaura. Então, aí você constrói o personagem para uma novela inteira. O processo, eu imagino, de construção deve ser o mesmo, por exemplo, para você fazer Você Decide ou um caso especial, que é um episódio só. Certo? Mas imagino que é diferente, por exemplo, de você fazer um personagem que aparece na novela para fazer alguma coisa
E também imagino que isso deve ser diferente, por exemplo, quando tem um seriado lá, tipo A Grande Família, que o elenco já está todo fixo, você chega para fazer um episódio. Tudo disso, quando você chega para fazer um episódio no elenco que já está formado, você chega, o elenco está dominando aquilo perfeitamente. Você decide que está todo mundo no mesmo pé, é uma coisa. E fazer um médico, eu vi que você fez muitas médico, advogado, isso e aquilo, coisa de especial, participação especial. São processos diferentes, não são? Bem diferentes. Até porque essa entrada para fazer um médico, um advogado e tal, normalmente ele não entra com um sentido de vida na história, ele entra para dar um recado. Né? Normalmente é informação. Então, a melhor coisa que tem é porque você não tem como se inserir num contexto chegando ali, a não ser que você vá ter uma continuidade. Mas não tendo continuidade, você tem que saber o texto, porque você está no meio das feras que estão quentes e você está desaquecido. Não é fácil, porque todo mundo se entende no olhar. E você vai lá com o teu texto decorado, ensaia e entra. Né? Mas a tua proposta naquele momento é só dar informação. Né? Agora, quando você tem uma certa troca, uma sequência de situações, você já vai entrando mais na história, você já vai bater um texto com aquela pessoa mais de uma vez, e não só com aqueles 2 ou 3 que você participou daquela cena. Né? Isso tudo influi no teu rendimento e na tua percepção. A pior coisa que eu já passei, essa coisa de você cair de paraquedas, foi uma vez que um ator fazendo Trair e Coçar e Só Começar, que estava viajando, estava em Brasília, teve cálculo renal. Eu tinha feito no Rio. Eu não fazia há algum tempo, eu não fiz essa viagem. E aí, em cima da hora, ligaram, olha, fulano está assim, está assado, topa pegar? Eu falei, mas como? É para entrar quando? Amanhã. Aquela coisa que você pega um avião, eu fui batendo texto no avião com uma companheira, chegamos no teatro, eu dei uma passada com A, com B e com C e entrei. Cara, não tem coisa pior. Porque você está com o texto flutuando e todo mundo afiado. Agora, como está todo mundo afiado e você tem companheiros, acontecia aquilo de você olhar no olho e você buscava o texto. Se você esquecesse um A, esse A era dito por alguém. Cara, é aquela coisa que é conduzido. Então, o teatro tem essa loucura muito gostosa, porque é ao vivo. Então, você se errar, se vira, inventa, faz alguma coisa, porque é assim que é o processo. Agora, feras do lado, pessoas que estão querendo que você acerte, né? Você não está brigando com ninguém, a coisa flui. O problema é se você tiver um inimigo no elenco, aí você dança. Não tem jeito. E acontece muitas vezes, né? Estou falando isso porque tem casos e casos, né? Não é mole. Porque uma guerra de posição, essa guerra de posição, para você ter uma ideia, em televisão tinha muito. Não sei como é que está agora. Porque você vai, o diretor te coloca na diagonal com uma câmera para um e uma diagonal com a câmera para outro, para fazer o inverso. Né? Cruza. Então você tem aquela, vai para o pé esquerdo, vai para o pé direito. Você já sabe qual é a tua posição, você não pode variar muito. Quando você quer derrubar o outro, você vai 2 pés para a direita. Você cai na frente do outro. Isso aí você começa a ver o outro a girar. Isso tem muito, cara. Infelizmente, tem umas guerrinhas, às vezes, em cena. Tinham, né? Tinham. Por isso que é bom se relacionar bem, né? Inclusive com uma equipe técnica que também pode te ferrar, né? Olha, eu acho que a gente está falando de uma função, quer dizer, ser ator, quer dizer, de todo um complexo, que isso é uma família. Se você não tiver um bom relacionamento com a parte técnica, principalmente, porque são profissionais de primeira linha fantásticos, e tudo depende deles, não só de você, mas muito deles. O diretor, o pessoal do corte, etc. Mas o teu colega também. Por isso que a generosidade do meio artístico é muito grande. Eu acho que ela é maior, mas, infelizmente, você tem pessoas que não são generosas. Mas do generoso, você sente isso
porque é gratificante, porque do jeito que você recebe, você dá. E é engraçado que você começou a entrevista. Você ajuda o outro. Eu comecei assim. Então, como é Não, que eu você vou fazer começou a diferente? entrevista falando da generosidade Então, do Tarcísio Meira, por a exemplo, gente e do chegou na Valdo Menezes. generosidade outra vez, porque é uma família, um depende do outro, o meu não vai sozinho. Eu acho que em qualquer circunstância, você está sempre dependendo do outro, e a gente está sempre junto do outro. Ninguém está sozinho. Mas você gosta de se ver? De me ver? É. Atualmente não muito, porque eu envelheci um pouco, ontem inclusive, então... Não, isso é brincadeira. Eu sempre gostei de me ver, não só no espelho, como me ver. O grande problema da gente se ver na televisão, ou num filme, ou numa gravação do teu espetáculo, ou coisa parecida, é que você bate olho e nunca gosta. E acha que sempre pode fazer melhor. Né? Então fica aquela dúvida na cabeça. Você se vê com os olhos da generosidade ou os olhos da severidade? Não, eu acho que eu mesclo mezzo a mezzo. Porque eu sou exigente, claro. Eu vou passar uma peneira nisso aí. Normalmente eu não gosto muito, porque você começa a achar que pode fazer melhor. Mas eu acho que tem hora que você diz, não, era isso que eu precisava fazer, tá legal. Então, eu me dou um 10, mas me dou 5 de vez em quando também. Entendeu? Caco, é por aí. Caco, Mário, você coloca caco e você tem dificuldade ou facilidade de trabalhar com quem coloca muito caco? Isso vai depender muito. Normalmente, você estuda um texto sabendo do outro. Se o cara bota um caco, você já sabe que ele tirou o que era para colocar e colocou. Só que você tem que pensar muito rápido. Às vezes é um caco para fazer uma gracinha, uma piada nova, às vezes é um caco para te derrubar. Então você tem que estar com muita perspicácia para poder devolver. Aquela bolinha de tênis. Bateu na parede, ela volta em você. E você tem que bater ela de volta. Então fica um ping-pong ali, louco, né? Mas isso não é muito fácil de lidar, não. Imagina. É complicado. Mas o caco, veja bem, o Didi, por exemplo, que a gente falou bastante, essa parte cômica, o que tem de caco, tanto é que eles se escangalham de rir no meio do caminho, porque um faz um caco que o outro não está esperando. E você não consegue dar mais o texto. Só que na comédia isso funciona. Até em teatro funciona. No drama, você cai do cavalo. Eu fiz Allan Kardec viajando, fazendo Allan Kardec. Não sei se você teve a oportunidade de ver a peça. E ela é uma peça específica, espírita, doutrinária. E tem uma viagem que eu fui fazer, foi até, se eu não me engano, Maceió, 1.200 pessoas assistindo. Aí tem uma hora que eu como Allan Kardec, entro quase no final e faço uma prece. E eu entrei com outra prece, que mudava mais ou menos o sentido. Eu dei um pulo para trás. E o pessoal, eu já comecei a ver o pessoal na coxia, preparado para entrar, a cabeça deu aquela volta, e falei, não, eu estou errado. Eu dei uma respirada e inventei outra prece. Até porque eu sou espírita também, então isso me facilitou muito. Mas eu tive que inventar um texto ali, real, bonito, e fui... O público não sacou. Mas todo mundo lá atrás estava sem saber, ninguém entrou. Eles esperaram eu acabar para você ver como é que a sintonia. Poderiam ter, de repente, entrado com a cena deles para me alertar. Não. Esperaram eu terminar a prece e eu saí. Eles entraram. Quando eles começaram a sair, eu entrei com a outra que eu teria que ter entrado. Cara, deu certo. Mas você fica tremendo dos pés à cabeça. Por dentro. Por dentro. Você fica abalado. Porque é ao vivo. É uma sensação, é uma emoção completamente diferente. Porque essa você não tem como mudar, você tem que tocar. A arte tem dessas coisas fantásticas. Eu acho mal barato isso. Por exemplo, vou te perguntar agora, você já fez algum remake? Remake, não. Alguém já fez algum remake de novela que você participou?
Sim, Escravizaura foi feita na Record pelo próprio Herval com outro elenco. No Escravizaura você fala... Quem é que Eu fez fiz a primeira versão, eu fazia o Henrique, o abolicionista. Quem fez o Henrique na segunda versão? Olha, não sei te dizer. Eu não sei o elenco da segunda versão, porque eu não vi. A pergunta que eu quero... não vi. Na verdade, o que eu queria saber de você é o seguinte: das filmes, por exemplo, você já deve ter sido substituído no teatro. Sim, como eu substituí também. Quando você substitui, você busca referência ou você busca afastamento? E quando você é substituído, ou no caso do remake, você tem um pouquinho de ciúmes, não torcendo contra, ao contrário, mas dá um pouco de ciúme do personagem? Olha, para início, eu nunca torci contra, sempre a favor. Eu tenho muita positividade, muita ética profissional e eu não conseguiria fazer isso. Mas é muito difícil você substituir sem tirar um xerox, praticamente, porque você substitui com tempo mínimo. Então, é um vídeo da peça, é bater o texto com a pessoa que você tem que contracenar, o texto já está alterado por aquela pessoa, você tem que seguir aquele, você não pode começar a alterar ali, né? Então, de uma certa forma, você pega um perfil psicológico e de personagem rapidamente, mas você tem que se basear no que estava sendo feito, porque as outras pessoas estão acostumadas com aquilo que estava sendo feito. Se eu começar a mudar, eu estou mudando para todo mundo.